no livro de 2 Reis. Nós já fizemos essa introdução ao primeiro capítulo e hoje vamos continuar nessa história muito interessante sobre uma situação que envolve o finalzinho do ministério do profeta Elias aqui na terra. Bom, eu vou ler o texto e depois a gente faz um breve comentário, acho que é o tempo suficiente para nós cobrirmos esse primeiro capítulo. Diz assim o texto bíblico: Acasias diante do profeta Elias. É o título aqui nessa versão bíblica. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse: Ide e perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes, porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? E vamos lembrar que nós estamos falando do povo escolhido de Deus, liderado por um rei que deveria servir a Deus, mas que, na verdade, foi muito pior do que o pai dele, que era Acabe. Acabe foi um rei terrível, e agora Acasias assume e também assumiu uma postura de ser pior do que o pai. Continuando o versículo 6, aliás, 4. E por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E olha a coragem de Elias. Elias chega de forma objetiva, sem mais delongas, sem negociata, e entrega a palavra de Deus ao rei. Dessa você não escapa, assim diz o Senhor. E pronto, foi viver a vida dele. E os mensageiros voltaram para ele e lhes disse, que há que voltaste? Ou seja, o rei perguntou, por que vocês voltaram? E eles lhe disseram, os mensageiros, um homem saiu ao nosso encontro e nos disse, ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe o seguinte, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel? Para que me mandes consultar, para que mandes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom, portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse, qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou estas palavras? E eles, os mensageiros, disseram, era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tisbita. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com seus 50 e subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, disse-lhe, agora já é o capitão falando com o profeta Elias. Disse-lhe, homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Olha o nível da autoridade do profeta Elias. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Ele lhes respondeu, dizendo, homem de Deus, assim diz o Senhor, desce depressa. Aliás, assim diz o rei, desce depressa. E Elias respondeu, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo do céu desceu e consumiu a ele e aos seus 50. Versículo 13. E tornou a enviar um terceiro capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o terceiro capitão de 50 e chegando, pois, de joelhos diante de Elias, suplicou, dizendo, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 dos teus servos. Eis que fogo do céu desceu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então, eu fico imaginando aqui Elias esperando o que Deus queria que ele fizesse, porque a ordem, agora vem o anjo do Senhor e diz a Elias,
desce com estes, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Eu não vou me aprofundar nessa fala, mas observe, reflita hoje sobre a humildade desse que sobreviveu, né? Desse capitão de 50 que sobreviveu. Os outros dois, talvez confiando na autoridade do rei, confiando nas suas medalhas, na sua experiência militar, confiando nos 50 que estavam com ele, foi consumido pelo fogo. Versículo 16. E disse-lhe, assim diz o Senhor, por que enviaste aqui? Observem, o profeta já está falando com o rei, face a face. E disse-lhe, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-Zebud, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Ou seja, Elias só chegou lá e repetiu a mensagem que Deus havia mandado ele apresentar alguns momentos antes. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Os mais atos de Acasias, tudo quanto fez, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel? Para nós finalizarmos essa reflexão, salta aos meus olhos esse questionamento de Deus. Porventura, não há Deus em Israel para que você mande os seus mensageiros consultarem outros deuses? Reflitamos sobre a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus. Deus estava confrontando o rei porque ele estava servindo de exemplo de incredulidade para o povo de Deus, e Deus o confronta. Mas e nós que somos pai ou pais, você que é mãe, você que é avô, avó, como anda o seu nível de fé, seu relacionamento com Deus? Será que é um exemplo de fé no Deus verdadeiro, ou um exemplo de incredulidade? Uma hora está andando nos caminhos de Deus, outra hora está consultando forças estranhas às Escrituras. Ou você anda com Deus, ou você serve ao Senhor verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, ou você serve a outros deuses, como Jesus Cristo deixou bem claro. Ninguém pode servir a dois senhores, ou vai agradar um ou vai agradar outro. E a mensagem é clara, o nosso Deus, somente a Ele devemos todo louvor, toda honra, toda glória. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, da sua família, e que Ele aumente a nossa fé. Aqui temos também um dilema de fé. Acasias sabia muito bem que ele andava em desobediência, em discordância com os ensinamentos de Deus. Por isso, se ele fosse buscar o profeta, talvez ele desconfiasse que ele receberia uma repreensão. Então ele prefere fugir dessa repreensão, eu imagino, e vai em busca de outros deuses para falar sobre a sua saúde. Mas Deus o confronta. Mas eu quero deixar claro para você que Deus está disposto a nos perdoar, a ouvir a nossa confissão, e Ele está disposto a nos receber como seus filhos amados. Você, filho, você, filha de Deus. Hoje é uma noite para você pedir a Deus perdão. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, busque ao Senhor e volte-se para Ele. Decida alinhar-se, conectar-se novamente com Cristo. Que Deus te abençoe, abençoe você, a sua casa. Lembre-se que o amor de Deus está sempre disposto para nós usufruirmos das bênçãos que Ele tem para nós. Eu fico imaginando que se Acasias tivesse se arrependido do seu pecado, como fez aquele soldado que se humilhou, eu tenho certeza que ele teria recebido perdão. Mas como ele resolveu ficar com seu coração endurecido, ele padeceu espiritualmente, padeceu fisicamente. Que Deus nos abençoe. Já convido você a seguir o nosso perfil, caso você queira acompanhar um pouco mais dessas reflexões bíblicas com foco na mensagem divina. Que Deus te abençoe, fique com Deus
Tenha uma ótima semana. Você que está no YouTube também, te convido a se inscrever. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Você que está no TikTok,